Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. No mundo em que nos confrontamos com inúmeros desafios de saúde, existe uma ameaça crescente que não conhece fronteiras: a resistência aos antibióticos. Neste episódio especial e conjunto do podcast molecular Nos Bastidores da Ciência e do podcast Out of the Health Box, podcasts dinamizados pela Molecular JE, júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra, e pela Lisbon PH, júnior empresa da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, vamos falar sobre resistência a antibióticos. Chamo-me Amílcar Duque Prata, sou membro da Molecular JE e estarei com a Carolina Guedes, da Lisbon PH, a falar com o Hélder Soares, mestre em Química e fundador da empresa EbTrace, sediada no Reino Unido e com atividade relacionada precisamente com o tema de hoje. Obrigado, Hélder, por teres aceitado o nosso convite e começo por passar a palavra à Carolina para nos introduzir aqui um bocadinho este tema. A resistência aos antibióticos não deve ser apenas uma preocupação médica, muito pelo contrário. Todos devemos estar conscientes deste problema, uma vez que é uma das maiores ameaças à saúde global, à segurança alimentar e ao desenvolvimento económico. A resistência aos antibióticos pode afetar qualquer pessoa, independentemente da idade ou localização, e embora a resistência ocorra naturalmente, o uso inadequado de antibióticos em seres humanos e animais tem vindo a acelerar este processo. Portanto, começaria por perguntar o que são antibióticos e o que é também a resistência a este medicamento. Bom, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um bocadinho sobre esta temática tão importante e eu acho que pronto, a introdução foi muito bem efetuada, fala sobre a inovatibilidade do fenómeno e é muito por aí. Os antibióticos são substâncias que agem contra infecções bacterianas, têm uma particular afinidade por este tipo de organismos, podem ter um de dois efeitos, de realmente inibir o crescimento de bactérias ou ter um efeito de matar estas espécies. O grande problema é que a natureza arranja sempre mecanismos para evadir este tipo de ataques que sofre e é isso que leva, de facto, à resistência antimicrobiana. Esse é o grande fundamento por trás do problema. Obviamente que depois, na prática, nós como sociedade temos um grande contributo em ajudar a que este fenómeno seja exacerbado e tenha um crescimento mais exponencial. Mas é muito por aí, tem a ver com fatores, de alguma forma até elementares, como uma má prescrição, a má toma de antibióticos por parte de pacientes, e todos nós somos assim um pouco responsáveis por todos nós acrescentamos um pouco ao problema. Falando aqui um bocadinho também do porquê disto ser um problema, quais é que são verdadeiramente as consequências da resistência aos antibióticos, e nós sabemos que há vários tipos de consequências e todos eles podem ser bastante graves em diferentes meios. Nós hoje em dia também temos visto doenças relativamente comuns, como a pneumonia, a tuberculose ou a gonorreia, tornarem-se mais difíceis de tratar. Portanto, Hélder, não sei se nos podias falar aqui um bocadinho sobre quais é que são as principais consequências da resistência aos antibióticos e porque é que isto é realmente um problema para a nossa sociedade. Sim, eu acho que à medida que nós vamos enfrentando um problema sem realmente o combater. Isto é muitas vezes dito uma frase que fica um bocadinho na memória, que é a resistência antimicrobiana é um problema de toda a gente e não é um problema de ninguém ao mesmo tempo. Porque muitas vezes quando um antibiótico é mal prescrito, não significa necessariamente que a pessoa venha a desenvolver de imediato algum tipo de resistência. Então, para o paciente não é um problema imediato, para o médico não é um problema imediato, para o hospital também não acarreta nenhum problema. Então, quer dizer, não há grandes incentivos para que se tomem diferente tipo de atitudes. E isso faz com que seja um problema, de facto, de ninguém o trate no imediato
isto venha a acarretar depois a médio e longo prazo problemas grandes. E estes problemas são que depois estas espécies multiresistentes estejam presentes em maior quantidade, infectem um maior número de pessoas, e as pessoas que, em princípio, não teriam problemas nenhuns a combater uma infecção, agora têm problemas bastante grandes e não haja nenhum antibiótico que consiga tratar de modo eficaz. Existem vários casos por exemplo, MRSA é um dos casos mais comuns deste tipo de infecções multiresistentes com consequências realmente bastante dramáticas, porque depois os clínicos são apanhados com uma gama muito, muito pequena de tratamentos possíveis, que acarretam bastantes custos, porque a pessoa tem que ser hospitalizada, tem que ser tratamentos IV, e isso leva a custos hospitalares, de certa forma elevados, e a consequências dramáticas para os pacientes. Só para termos uma pequena ideia, eu acho que foi em 2020 cerca de 5 milhões de pessoas morreram nos Estados Unidos devido a infecções por bactérias multiresistentes. E a estimativa é que em 2050 esta que é uma verdadeira pandemia mate mais do que o cancro e a diabetes combinadas. Portanto, essa é a escala do problema e a escala do desafio que nós temos pela frente. Pois, de facto, podemos chegar a níveis mesmo drásticos, cada vez novos mecanismos de resistência a surgir e a espalhar-se rapidamente, e como falaste, se não tivermos uma ação combativa contra este problema, podemos caminhar quase para uma era pós-antibióticos, onde até as feridas mais pequenas passam a transformar-se num grande problema e as infecções corriqueiras passam a ser uma ameaça à vida. Precisamente, eu acho que nós quando fazemos algum pitch, tem que ter algumas frases com algum impacto, uma daquelas que referimos, e obviamente, e o problema é que é mesmo verdade, não é? Que uma simples cesariana torna-se num procedimento de alto risco. E viver num mundo com uma ciência extremamente moderna, mas que ainda acarreta este tipo de perigos em procedimentos que supostamente deveriam ser normais, faz-nos um bocadinho considerar aquilo que realmente estamos a fazer e o tipo de normas que conseguimos de facto implementar. A ciência muitas vezes está lá, mas muitas vezes falta um bocadinho o incentivo para poder aplicar as melhores práticas, ou porque o incentivo financeiro não está lá, ou porque o regulador não é exigente o suficiente e tem as punições que deve ter. Mas depois voltamos um bocadinho ao que estávamos a descrever no início, que isto é um fenómeno natural e que a natureza, de alguma forma, arranja sempre um caminho por evitar que estes agentes limitem, de alguma forma, a sua propagação. Existem mais ou menos 4 mecanismos, mas podem ser resumidos a bactéria, de alguma forma, a sua superfície altera o alvo do que o antibiótico supostamente estaria a fazer o target, e consegue invadir a ação do antibiótico, ou então consegue enzimaticamente degradar de forma eficiente o antibiótico e invadi-lo novamente. Portanto, isto existirá sempre, parte um bocadinho daquilo que nós acrescentamos ao problema, e neste momento acrescentamos de forma dramática incentivos suficientes para que isto seja o problema que é hoje em dia, e que está a crescer a uma velocidade preocupante. E daí também, se calhar, fazer notar a importância da prevenção e do controlo, isto porque a luta contra a resistência aos antibióticos requer uma abordagem abrangente e por parte de todos os níveis da sociedade. E daí recolhemos alguns pontos importantes para também levar aos nossos ouvintes o que é que se pode fazer para tentar controlar ao máximo
este agravamento desta situação e, portanto, a nível individual, tomar os antibióticos apenas quando prescritos, seguir as orientações da prescrição rigorosamente e nunca partilhar ou voltar a tomar antibióticos que tenham sobrado, ter bons hábitos de higiene para prevenir também estas infecções. A nível político, melhorar a vigilância, fortalecer as medidas de prevenção e controle de infecções e também regulamentar de forma rigorosa a utilização e a eliminação dos antibióticos. Para os profissionais de saúde, prevenir infecções através de práticas rigorosas de higiene, prescrever os antibióticos criteriosamente, reportar imediatamente também as infecções resistentes a antibióticos e educar, obviamente, os pacientes sobre a correta utilização de antibióticos e também os seus perigos do uso inadequado. Para a indústria da saúde, investir em investigação e desenvolvimento de novos antibióticos, vacinas, meios de diagnóstico e opções de tratamento alternativas. E para o setor agrícola, administrar antibióticos apenas a animais sob supervisão veterinária, evitar a utilização de antibióticos para promoção de crescimento ou também de prevenção de doenças em animais saudáveis. Para além destes pontos, gostaria também de perguntar se tens algo a acrescentar de formas para evitar ou combater este problema. Não, eu acho que isso sumariza bastante bem aquilo que deveria ser normas praticadas por qualquer sistema de saúde e sociedade, pelo menos com o nível de acesso que nós temos à qualidade. O que nós nos esperamos é que esse realmente não é o caso. Há alguma pressão social, e se calhar esse é o ponto que eu gostaria de frisar, que nós todos deveremos mudar um bocadinho. Muitas vezes, obviamente isto é uma forma um bocadinho anedótica, mas eu acho que exemplifica a realidade, que é quando muitas vezes nos dirigimos ao médico, sentimos quase enganados se não for prescrito algo para curar aquilo que nós achamos que temos. Sentimos defraudados e exercemos de alguma forma essa pressão, principalmente na medicina pediátrica. Essa pressão é maior porque de certa forma talvez a revolta seja maior e a pressão seja maior por parte dos pais. E eu acho que como sociedade podemos fazer um bocadinho melhor, entender melhor o problema, existir mais divulgação sobre o que é o problema, quais são as medidas que bem enunciaste, mas ao mesmo tempo que a comunidade médica seja mais confiante e que possa realmente implementar aquilo. E muitas vezes o fazem, não é com isto uma crítica negativa ao que os médicos vêm exercer, mas que eles também podem ser mais bem suportados. Existem guidelines clínicas que muitas vezes não são seguidas à risca e que se fossem, se calhar não estávamos na situação que estamos, mas a medicina, pelo menos a meu ver, não é uma ciência exata, não é química ou física. Existem várias componentes que interagem e as coisas muitas vezes são mais complicadas. Digo isto porque as estatísticas conservadoras dizem que 20% dos antibióticos são mal prescritos. Portanto, quer dizer, há aqui um longo caminho a percorrer. Faz parte de nós como cidadãos nos comportarmos um bocadinho melhor, mas também da comunidade médica de estar à altura do desafio. Muito bem. De facto, para este problema, a lógica mais simples para combater a resistência aos antibióticos existentes podia ser vamos criar novos antibióticos. Mas há várias outras formas de contribuir para tentar combater esta problemática e tu, Hélder, tens tido também a tua cota parte nesta contribuição, nomeadamente através da empresa AppTrace que fundaste. Pelo que sei, vocês não trabalham no desenvolvimento de novos antibióticos, mas sim na área da data science, a ciência de dados. Podes falar-nos um bocadinho sobre o que é a atividade da AppTrace, como é que surgiu e o que é que estão a fazer para combater este problema? Eu acho que já estive dos dois lados da barricada. Quando estava na faculdade, trabalhava em novas soluções farmacêuticas para tentar evadir a possível resistência antimicrobiana através de novas terapias, não necessariamente desenvolvimento de novos antibióticos, mas outro tipo de soluções que erradicassem a presença de bactérias, neste caso na pele. E na AppTrace, como bem disseste, Amilcar, nós trabalhamos mais na ciência de dados
e num apoio mais direto aos clínicos para os ajudar a prescrever melhor. Porque muitas das vezes o problema é que quando enfrentados com sintomas vagos, que são bastante relacionáveis com uma infecção, sem saber no imediato qual é a bactéria que está a provocar a infecção, a pessoa continua doente e há necessidade. Não é que os médicos façam isto por maldade, não é? É necessário tratar o paciente e a forma mais fácil provavelmente de o tratar é a prescrição de um antibiótico e normalmente de largo espectro para combater a infecção o mais rapidamente possível. O que funciona, muitas das vezes funciona, a pessoa fica melhor, vai para casa ou até toma a medicação em casa, fica melhor, a infecção é combatida e a pessoa fica melhor. Apesar de resolver esse problema individual, não resolve o problema coletivo, bem pelo contrário, acrescenta de forma bastante dramática, em alguns casos, para o problema. E o conceito que nós na altura desenvolvemos foi, se fosse possível, porque existem bastantes estudos que os médicos, quando acompanhados por especialistas de infecciologia hospitalar, as suas prescrições são muito mais corretas, são pessoas que conseguem perceber muito melhor quais são os padrões presentes na sintomatologia do paciente e percebem qual o antibiótico ou qual a classe de antibióticos que seria mais adequada para aquele tipo de infecção. E foi isso que nós tentamos trazer para o point of care. Trazer esta experiência acumulada, porque a experiência acumulada, uma pessoa que é especialista numa área, estudou durante muitos anos, praticou durante muitos anos, portanto teve acesso a vários casos que lhe permitiu angariar essa experiência e depois poder exercê-la. E nós, com técnicas computacionais de machine learning, podemos exatamente fazer o mesmo se tivermos acesso a esse tipo de dados, compilar esses dados, tratar esses dados, fazer com que um computador consiga perceber quais são esses mesmos padrões e depois apresentar numa ferramenta o mais intuitiva possível para o clínico um ranking de quais são os antibióticos que devem ser prescritos. Essa foi basicamente a ideia inicial da Aptrace e foi com isso que nós tentamos ir o mais longe possível. Enfrentamos muitos problemas de ordem, como é que é dizer, maioritariamente não científica. Eu acho que a ciência, tivemos a sorte de obter um financiamento alargado que nos permitiu realmente recrutar uma excelente equipa, pessoas com diferente background, clínicos, data scientists, com uma larga experiência, não tanto no problema, porque o problema é um caso de estudo, mas sim na tecnologia. Mas como vocês devem imaginar, depois o acesso a dados não é de todo o problema mais fácil de resolver. Por um lado, por uma boa razão, uma razão de privacidade e de consentimento, obviamente, das pessoas não quererem partilhar os seus dados pessoais de saúde, muitas vezes sensíveis, com empresas que no final do dia têm um incentivo, obviamente, monetário, não é? Apesar de, eu pelo menos falo no caso da Aptrace, não é? A missão da empresa é o mais louvável possível, mas obviamente que há um drive monetário e de negócio por trás disto e as pessoas obviamente não se sentem confortáveis e eu percebo isso. Portanto, esse foi o primeiro problema com que nos deparamos. Depois, outros de caráter mais comercial, porque outro dos grandes problemas com os antibióticos é que, e nós, penso que toda a gente já tomou antibióticos, nós sabemos isto, não são muito caros. Tirando quando há necessidade de
sermos hospitalizados e de termos outro tipo de tratamento um bocadinho mais sofisticado. Os antibióticos de venda farmacêutica são, por norma, relativamente baratos. O que faz com que o incentivo para que sejam tomadas as melhores normas, as melhores atitudes, também não esteja totalmente lá, o que de alguma forma diminui o interesse de alguns setores em apoiarem este tipo de inovação, porque o retorno não é suficiente. E vocês, neste momento, estão sediados no Reino Unido. Como é que foi o percurso desde o início até chegar a este estado atual? Nós candidatamos de forma individual, candidatamos a um projeto, a uma competição europeia, onde conheci a Cristina e o Omar, que são os outros dois cofundadores da empresa. Eventualmente conseguimos o financiamento, vencer a competição, e a competição vinha com financiamento e obviamente esse financiamento acarretava a necessidade de construir uma empresa. E logo, essa foi a primeira decisão, onde é que devíamos sediar a empresa. Portugal, no Reino Unido, porque o Omar, o outro cofundador, é inglês, e por várias razões decidimos nos incorporar no Reino Unido, apesar de continuarmos a ter uma presença significativa em Portugal. Temos aqui uma subsidiária, temos pessoas que trabalham a partir de Portugal, e queremos continuar assim, e queremos continuar a construir um bocadinho o nosso footprint também em Portugal. Mas voltando um bocadinho à história da inovação e do que nós tentamos fazer, éramos basicamente três com uma ideia e algum dinheiro para tentar construir algo de positivo. A empresa foi crescendo, fomos atraindo mais talento, fomos resolvendo alguns problemas, outros nem tanto. A certa altura tivemos também que começar a diversificar o nosso portfólio e aquilo que vamos tendo no mercado, aquilo que eu estava a falar um bocadinho no imediato, para obter acesso a alguns dados para ser trabalhado. Existem algumas bibliotecas de dados compiladas que podem ser acedidas para investigação e desenvolvimento. Muitas delas são compiladas nos Estados Unidos, o que já aí introduz algum viés, e que de alguma forma ou não têm os dados que são necessários, ou não têm o número de pacientes, a dimensão não é o mais adequada. Portanto, para aceder a dados reais, o modo que nós encontramos foi que tínhamos que, no imediato, não podia ser um projeto totalmente de investigação e desenvolvimento, tinha que ser algo que pudesse ter um retorno imediato para os centros de saúde, que no caso é onde nós estamos a trabalhar, apesar de termos tido algumas colaborações com hospitais. Isso faz com que o produto seja um bocadinho diferente, e que nós ainda estejamos a trabalhar no projeto dos antibióticos, numa vertente mais de investigação do que com algo que esteja no mercado. De que modo é que esta vossa tecnologia tem sido também recebida pelos diferentes parceiros? Há parceiros extremamente entusiasmados com a ideia. Eles revêem-se na missão, revêem-se no problema. Obviamente que um dos parceiros que nós estamos sempre atentos são agências de inovação, tanto no Reino Unido como na União Europeia, e existe realmente existem incentivos suficientes para que continue a existir inovação nesta área, porque é realmente entendido como algo urgente e que tenha que ser atacado e que tenha que ser, se não resolvido, pelo menos melhorado. Isso, da parte de financiamento, acho que existe bastante receptividade. Da parte de implementação deste tipo de inovação, principalmente digital, o mundo é um bocadinho mais complexo, porque também opera um bocadinho neste modelo do que é possível gerar em termos de retorno
a inovação para ser de facto implementada tem que trazer não só benefícios para o paciente, mas também benefícios imediatos ou para o hospital ou para o centro de saúde. E aí as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas, portanto há uma recepção um bocadinho, não dúbia, mas de alguma forma cautelosa por parte desses parceiros no que diz respeito à implementação deste tipo de soluções. Muito bem, Helder. Então, e quais é que identificas como sendo os próximos passos, como sendo o futuro da Ebtrace e desta área onde tens trabalhado? A nossa missão continua um bocadinho a mesma, tentar porque a visão foi sempre essa. Nós achamos que é possível, se analisarmos um conjunto alargado de dados clínicos, tentar perceber quais são os padrões expressos nesses dados e ajudar os clínicos a tomar melhores decisões, seja na resistência aos antibióticos, ou melhor, na prescrição aos antibióticos, seja no tratamento do cancro, seja no tipo de áreas. Nós, neste momento, o produto que nós temos no mercado é para o auxílio no que diz respeito ao management de doenças crónicas e como é que nós podemos, de alguma forma, ajudar os clínicos a implementar o que são guidelines estabelecidas da gestão dessas mesmas doenças. E é um bocadinho isso que queremos continuar a fazer, porque o nosso pipeline de investigação é forte o suficiente. Muitas vezes nós e quase todas as empresas é o caminho que até ao mercado que depois vai muitas vezes esvaziando esse mesmo pipeline, e é isso que nós pelo menos nos últimos 2 anos temos conseguido resolver, mas só vai sempre resolvendo o próximo problema, não é? E esse é o próximo problema, é arranjar credibilidade, e também muitas vezes tem a ver com a credibilidade das próprias empresas, ser conhecido o suficiente para poder atrair mais parceiros e continuar a fazer este tipo de parcerias. Nós agora colaboramos com mais de 200 centros de saúde no Reino Unido. Isto faz com que as nossas ideias vão sendo mais bem aceitas e que seja mais fácil pegar em inovação que temos estabelecida e trazê-la até ao mercado. Muito bem, olha, Helder, agradeço imenso a tua disponibilidade para participar neste podcast conjunto entre a Molecular JE e a Lisbon PH. Aproveito já para me despedir de vocês os dois, mas também de quem nos acompanhou. E Carolina, não sei se queres deixar algumas palavras. Em primeiro lugar, agradecer também a ti, Amilcar e Éder, por poderem tornar este episódio possível. E enquanto Lisbon PH, apelar mesmo à importância deste tema, nunca é demais falar sobre a resistência aos antibióticos. E sendo o nosso foco os profissionais de saúde, no passado já fizemos uma campanha de sensibilização também sobre este tema com a Cruz Vermelha Portuguesa, e tendo em conta todo o espectro de ação de um profissional de saúde, seja médico, farmacêutico, enfermeiro, isto é um tema transversal e que merece sem dúvida a importância de que acabámos por referir aqui neste episódio. Portanto, muito obrigada a ambos. Obrigado pelo convite. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.